Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade de forma plural. E você, acha que existe inclusão na igreja evangélica? Saiba agora! Olá, seja bem-vindo. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Então, aqui sempre comigo ele, Roberto Leão. Olá, Roberto! Bernardo. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos. Eu sou um defensor da espiritualidade plural e hoje nós temos aqui ele que é teólogo, cientista social, pastor evangélico e fundador da igreja Sou Livre, que causou polêmica ao acolher abertamente o público LGBTI. Com a gente hoje, o pastor Felipe Scarella. Seja muito bem-vindo. Só errou, é Escarcela. Escarcela? É Escarcela, mas tá tudo certo. É de origem italiana? Sim, meus avós paternos são italianos. Escarela é uma doença, não, né? Não, de jeito nenhum. Me desculpe. Não, de jeito nenhum. Pastor, seja muito bem-vindo, que bom ter Muito você obrigado, aqui. muito obrigado, eu agradeço o convite. Pastor, como foi essa tua busca espiritual? Como foi? Você foi pastor bem novo, né? A gente estava conversando aqui em off, você foi pastor com 17 anos. Sim. Então, como foi a tua busca? Você sempre tendenciou para o lado evangélico, cristão? Como foi a tua busca? Vamos lá, eu nasci numa família majoritariamente protestante, né? Meus pais são evangélicos, de igrejas tradicionais. Meus bisavós já eram pastores. Então, a história vem de longa data. Herdou o talento. Basicamente, o chamado. E foi quase que natural. Eu não me imagino, eu não tenho memória de querer ser outra coisa senão pastor. Só que tinha na minha cabeça que pastor não é carreira. Então a gente vai estudar, vai se preparar para viver como todo mundo vive e trata o ministério como uma vocação. Uma vocação que apareceu muito cedo, por isso, como eu estava te comentando, eu fui ordenado com 17 anos. Então eu tenho 32 anos, mas já são 15 anos de ministério pastoral. Que coisa bacana, muito bacana. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. O cristianismo evangélico, enquanto movimento cristão, foi criado no século XVII, com o protestantismo, enfim. Existem muitas subgrupos ou igrejas oriundas desse movimento, de todo tipo. Você é da Sou Livre, não é isso? O que é que diferencia a Sou Livre das demais igrejas evangélicas? Essa é uma pergunta bastante interessante que tem sido feita com uma certa frequência para a gente. Vamos lá. Como você disse, o movimento evangélico, ele surge no século XVII. Né? É oriundo da Reforma Protestante. Na Reforma Protestante existe uma máxima, diferente do catolicismo, que é o apoio à livre interpretação das Escrituras. Portanto, diferente da Igreja Católica, que há necessidade de uma Santa Sé, de uma Igreja Sede, de um Papa, enfim, de uma voz consonante, na Igreja Protestante existe a naturalidade que grupos se dividam e criem novos grupos. Isso é algo natural e não é um problema. Eu nasci em uma igreja protestante reformada, eu vim da Igreja Batista, eu fui ordenado dentro do movimento batista, pastoreei igrejas dentro desse espectro dos 17 aos 22 anos. Quando eu me distancio do movimento evangélico, e aí é importante frisar isso, porque a Sou Livre é uma igreja de Jesus, uma igreja do Evangelho, mas nós não nos sentimos confortáveis em nos colocar como igreja evangélica, mesmo tendo uma origem e respeitar muito essa trajetória. Nós não nos colocamos enquanto igreja evangélica porque aí necessariamente eu me afilio a um movimento que tem seu tempo e espaço ali, tem o seu recorte histórico. Nós somos uma igreja do Evangelho, que a gente entende que existe o cristianismo, século III, Constantino, é uma outra religião, e existe o Evangelho pré-constantiniano. Então, a gente tenta se afiliar ao movimento da primeira igreja, ao movimento do Evangelho. É por aí. E onde foi que apartou para você dizer assim, a gente não se denomina igreja evangélica, talvez porque não tem aí
uma diferença, né? Qual a principal diferença que você colocaria? Como foi que você teve a ideia de abrir? Não, eu preciso abrir uma coisa diferente, eu preciso fazer uma coisa diferente, minha obra é diferente. Então, como foi que surgiu a Sou Livre? Assim, tudo aquilo que é novo, você, no primeiro momento, a gente gasta mais tempo dizendo que não somos do que mostrando aquilo que somos. Uhum. E a gente está nessa fase de dizer o que não somos. Quando eu digo que sou, por exemplo, se eu dissesse que sou evangélico, naturalmente nós seríamos afiliados a um movimento que tem por base, infelizmente, questões de ordem sexista. Uhum. É um problema ainda não superado dentro do movimento evangélico. Nós temos, hoje, no Brasil que nós temos, é muito fácil dizer o que é evangélico. Difícil seria dizer o que é ser do evangelho sem ser evangélico, sem ser confundido com... Pastor, perdão, ele interrompeu, mas seria correto afirmar então que o termo evangélico hoje ele é carregado, ele é eivado desse tipo de postura homofóbica, machista, misógina? Majoritariamente sim, não seria errado dizer isso. E é uma pena. Ontem eu estava no Facebook, eu conversando com uma pessoa, um conhecido que era de uma grande denominação, uhum. E ele fez uma postagem acerca do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, uhum. Que foi demitido por claramente caracterizar, enfim, representar o ministro da propaganda nazista. E ele fez um texto falando que semanas antes ou meses antes, esse mesmo secretário de Cultura esteve em uma grande denominação, em um grande evento evangélico, recebendo profecia de que seria um enviado de Deus para ser um conselheiro da presidência da República. Nossa. Alguém que claramente tem um viés nazista ou neonazista, enfim, como quiser chamar. Enquanto alguém que se afilia a Jesus, eu não tenho como ser parte de um mesmo movimento que exalta bandeiras desse tipo, ainda que indiretamente, ainda que não de forma tão clara, mas de forma velada, apoia um processo de perseguição, não só a LGBTs, porque a questão LGBT, para nós da Sou Livre, que é o que chama talvez mais atenção, mas ela é uma questão dentre muitas outras. Seja para pessoas negras, sejam para pessoas que não se enquadram, sejam para pessoas que pensam, que questionam, porque dentro do movimento evangélico também existe essa pressão para uma obediência a uma liderança como se fosse um vicarius Cristo, um líder infalível, um substituto de Cristo. E a gente não acredita dessa forma, é meio que penso, logo creio ou vice-versa. Aquela compreensão da parábola do filho pródigo quanto pai, que aceita de volta enquanto pai todo-poderoso, porque aceitou a mudança do filho ou os caminhos que o filho trilhou. Sim. Aceitou o arrependimento, aceitou que ele voltou e disse, ok, eu vou mudar, vou voltar a ser o que eu era por você, mais ou menos isso. Acho que seria por aí, sim. Pastor, nós entrevistamos aqui há um tempo o Jová Mendes, que é um historiador, né? Inclusive, se você perdeu a entrevista com o Jová Mendes, vai aqui nas nossas redes sociais, vai no nosso canal do YouTube, que você encontra lá. A entrevista foi muito bacana. Quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Jová Mendes, que nós falamos sobre onde estava Jesus dos 13 aos 30, né? Nessa oportunidade, nós estávamos conversando e no livro dele chegou à conclusão que os primeiros evangelhos foram encontrados 51 anos depois de Cristo. E que a expectativa de vida na época de Jesus era de 40 anos de idade. Então, eu questionei, só há de convir comigo, que a probabilidade das pessoas que escreveram o Evangelho terem tido contato com Jesus é mínima. E ele concordou, que realmente era mínima. E nós também chegamos a uma conclusão que muito do que a Bíblia hoje, os Evangelhos hoje carregam, tem muito sim do DNA da cultura da época. Sim. O senhor acha que esse seu movimento é um dos primeiros movimentos que tem acontecido para tentar adaptar a Bíblia aos tempos modernos? Vamos lá, tem muitas nuances para a gente conversar sobre isso. Primeiro de tudo, para a gente essa discussão sobre... da forma que você colocou, ela não é de todo fundamental para aquilo que a gente pensa. A gente entende Jesus, eu acho que essa seria a melhor definição, a gente entende Jesus como a nossa chave hermenêutica para a compreensão não só da Bíblia, mas da vida. Sim. Óbvio que nós entendemos, e aí é uma posição
divergente da igreja, nós entendemos a Bíblia como ela é. A Bíblia ela fala sobre a história de um povo, principalmente o Velho Testamento. O Velho Testamento não é necessariamente do Gênesis até o livro de Malaquias, tudo palavra de Deus para os nossos dias. Ele retrata a ação de Deus e dos homens em um tempo. E ele sim está enquadrado dentro de uma cultura, dentro de um tempo, dentro de uma geografia. Os evangelhos da mesma forma. Muitas vezes, muitas coisas que o apóstolo Paulo fala, e foi o primeiro doutrinador da igreja, ele tem a responsabilidade, coisa que a maior parte dos líderes cristãos não tem, de dizer, agora falo eu e não o Espírito. Agora falo o Espírito e não eu. Isso aqui é minha opinião acerca desse assunto. Por exemplo, a igreja ficou muito tempo dizendo que mulheres não poderiam usar o púlpito. A mulher podia orar, a mulher podia fazer tudo. Ela só não podia usar o microfone e ensinar. E basearam isso em um texto de Coríntios que Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas. Ora, o texto tem a ver com um tempo e tem a ver com uma situação específica em que o próprio apóstolo Paulo coloca como um conselho para aquela realidade e não como doutrina. Mas a igreja se apegou a usos, costumes, culturas que não são da sua época. O movimento de reforma protestante, ao qual esse sim eu me afilio, foi uma tentativa de, como tem um teólogo que eu gosto muito, que eu cito bastante, que é o Calbart, que ele diz que quem quer ser relevante enquanto pregador do evangelho precisa ter a Bíblia em uma mão e o jornal do dia no outro. Porque senão a mensagem não tem relevância. Não existe, eu não tenho por que ser relevante se eu trato de questões, não pode comer, por exemplo, carne de porco, não pode misturar tecidos. A Bíblia diz, inclusive pune com apedrejamento quem usa camisa de tecido. Ora, quem usa viscose com algodão é pecado, segundo a Bíblia. Então, o movimento de reforma foi um processo de atualizar a mensagem, que essa sim é uma mensagem eterna, como nós cremos, a mensagem de Jesus, a vida das pessoas no seu tempo. O problema é que a gente tem uma mania. Tem um outro autor, que cabe muito agora, que diz que toda instituição passa por 3 estágios: movimento, monumento e mausoléu. A gente tem uma facilidade de transformar aquilo que é movimento e querer logo construir monumento e naturalmente vira mausoléu. A reforma, ela não era para ter sido um processo que terminou em 1500. A reforma, ela precisa acontecer todos os dias na vida daquele que conhece Jesus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que para conhecer a boa vontade de Deus, a boa e perfeita vontade, eu preciso renovar o meu entendimento constantemente. A nossa tentativa enquanto sou livre não é atualizar a Bíblia não precisa de atualização. É encontrar os princípios de Jesus que estão nas Escrituras e trazê-los para a nossa realidade, para as nossas demandas, porque a Bíblia não fala sobre tudo, porque a cultura da época é outra. Enfim. Essa visão anacrônica e literal da Bíblia, salvo algumas exceções, ela é mantida para a própria manutenção dos fiéis, através do medo de ser punido, enfim. Então, assim, como é que uma igreja evangélica hoje consegue catequizar, né, ter fiéis e se manter sem ter uma visão mais progressista? É possível? Ou não é o objetivo da Sou Livre? É assim, a gente não enxerga como a maior parte das instituições, e aí eu posso falar, porque eu vim de dentro, então, como a maior parte das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas neopentecostais, nós não enxergamos pessoas como números ou como cabeça de gado, que eu boto no curral para procriar e crescer, e crescer, e crescer. A gente enxerga gente como gente. Tem vocês com certeza conhecem, eu acho espetacular o monólogo do Grande Inquisidor, do Dostoiévski, que ele fala, é um bispo que prende Jesus e diz que Jesus estragou a obra que a igreja demorou 1000 anos consertando o que Jesus tinha feito. Porque Jesus veio da liberdade e a igreja construiu segurança. É o mesmo dilema, é a mesma dicotomia da sociedade. A gente vive ciclos de segurança e liberdade, busca por segurança e busca por liberdade. A gente entende, em Gálatas 5:1 diz que Jesus nos libertou, nos chamou para a liberdade. Ele ainda diz o seguinte: não deixem, pois vocês que já foram livres, que coloquem sobre os ombros de vocês outro jugo. A gente entende que liberdade é um fator primordial, não só na mensagem de Jesus, como
na criação. Enfim, então assim, se vai dar certo ou não vai dar certo, eu lembro do reverendo Caio Fábio, que é alguém que eu gosto muito, inclusive estará em Fortaleza esses dias, vou ter a oportunidade de estar com ele, que ele diz o seguinte, um grande religioso brasileiro, grande do ponto de vista numérico, né? Não grande do ponto de vista de relevância espiritual, disse que, Caio, o que você faz é o certo, mas não dá certo. Bem, se a Sou Livre vai dar certo ou não, essa não é a nossa preocupação. A gente entende que é o certo. Evangelho é consciência. O Espírito, ele trabalha no nosso entendimento, na nossa consciência. E pecar não é nada além do que pecar contra a própria consciência. A nossa consciência é de liberdade e que as pessoas precisam de liberdade e que elas precisam ser livres. Se elas entenderem que essa mensagem de liberdade é relevante para a vida delas, elas serão muito bem-vindas entre nós. Se elas não entenderem, a gente vai continuar tranquilo e elas vão encontrar um lugar em que se sintam confortavelmente aprisionadas e não é problema para a gente. Mesmo a religião não cristã, porque a gente, né, porque o que a gente verifica em relação às religiões cristãs é que tem essa obrigação de aceitar Jesus para alcançar o reino dos céus. Só que se a pessoa tem boas práticas, tem uma vida correta, tranquila e livre, como o senhor mesmo falou, com a sua consciência tranquila e livre, ela não necessariamente vai para o inferno por isso. Porque não é essa obrigação necessária de ser cristão para ir para o céu. Esse programa só tem 40 minutos, tu não me faz assim. É uma coisa que a gente debate muito, pastor. Uma coisa que a gente debate muito aqui, assim, existe o termo, inclusive, aceitar Jesus, né? Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, né? Aí eu concordo com a pergunta do Roberto, assim, e reforço, né? É a pessoa que é um bom pai, né? Um bom marido, uma boa esposa, é fiel pagador de suas dívidas, é um bom amigo, é uma pessoa que faz ao bem ao próximo, é caridosa, só que ela, talvez, ela não tenha despertado para uma religiosidade, seja ela qual for, né? E não por inocência, talvez não queira. Ela não queira. Ela tá no seu entendimento, ela tá fora dos planos de Deus? Eu não consigo enxergar nada que esteja fora dos planos de Deus. A Bíblia diz que Ele é tudo em todos e através de todos. Então, existe um exercício que eu faço e talvez tenha sido parte do meu desligamento ou afastamento do movimento evangélico. Eu acho demasiadamente burro um Deus que cria uma diversidade tão grande de culturas e que escolhe uma civilização para se manifestar. Eu acho isso, do ponto de vista extremamente burro, pouco proveitoso, pouco criativo. Ora, então Jesus diz assim, vocês que são maus conseguem fazer boas coisas. Que só o Pai, que é bom. Eu parafrasearia e diria, se eu que não sou lá a inteligência das inteligências consigo ter boas ideias, eu não imagino Deus fazendo menos do que eu faria. Quando o indiano diz Namastê, ele está dizendo o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. O Evangelho diz que quando eu encontro a Cristo, o Espírito Santo, que é Deus, habita dentro de mim. Os indianos, o hinduísmo, por assim dizer, surgiu 850 anos, pelo menos, na escola indiana de Charvak, se eu não me engano, acho que é esse o nome da escola, antes de Cristo. E esse conhecimento tem muito a ver com o Evangelho. Para mim, isso é revelação de Deus. E essa revelação ela não está encaixotada dentro das paredes de uma igreja cristã. No entanto, apesar de reconhecer a manifestação de Deus e a verdade de Deus pulverizada em todas as culturas, em Jesus eu encontro, diante da minha fé, eu encontro a síntese de um Deus que eu posso chegar perto. Porque as religiões, em geral, mostram um Deus distante e que precisa de mim um esforço absurdo para ser bom, para, quem sabe, talvez alcançar algum tipo de favor. Em Jesus eu encontro um Deus que reconhece a nossa humanidade, reconhece que eu não sou capaz de ser bom, porque por mais que eu seja bom marido, talvez a minha esposa não concorde se eu sou tão bom assim.
Por mais relativo, que né? é algo absolutamente relativo. Eu me considero bom pai, mas talvez o meu filho cresça cheio de traumas e identifique esses traumas em alguma coisa que eu sem querer fiz. Então, é algo absolutamente relativo. A bondade humana, a nossa moralidade, a nossa visão acerca de si mesmo, ela costuma ser inflada. Jesus é Deus reconhecendo, realmente não há possibilidade de conseguirem sozinhos. Vamos fazer o seguinte? Eu resolvo para vocês. Isso é graça. Jesus é o Deus que eu posso chegar perto. E a mim, isso basta. Você acha que existe bem sem mal? Mal sem bem? Ou bem é simplesmente a ausência do mal e um ou outro se complementam? E complementando, essa visão maniqueísta da Bíblia de bem e mal muito definido, isso é real, isso se vê no nosso cotidiano, isso é possível ser visto e ser vivido no nosso cotidiano? Essa dicotomia, ela está em todas as coisas que existem. Só que Deus, ele não existe. Deus é. É diferente, é uma outra dimensão. Para existir, ele precisa se rebaixar ao escopo das coisas que existem e precisa ser... Por isso que para mim não é um problema discutir ou tentar provar a um ateu que Deus existe, porque ele está certo, Deus não existe, ele é. Uhum. Em Deus, eu enxergo, e aí a partir de Cristo, porque como eu disse, se Cristo é o Deus que eu posso chegar perto, Cristo é a única manifestação de Deus que eu posso mensurar e descrever. O resto, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, é alguém que a própria Bíblia diz que ninguém viu e nenhum olho verá. Jesus é a manifestação dele. Nesse Deus que eu vejo em Jesus, eu encontro bondade. Eu não encontro maldade. Pastor, mas aí a gente vai para o Velho Testamento e nós vamos encontrar uma série de situações em que a Bíblia diz que Deus mandou fazer uma série de atrocidades que, na minha visão, não se distanciam tanto assim do nazismo. Bem, como eu disse, a Bíblia é a visão de um povo acerca da ação de Deus no meio deles. E muito do que está na Bíblia, por exemplo, quando Davi diz, Senhor, Tu és aquele que entrega os meus inimigos na minha espada. Bem, qualquer cristão contemporâneo vai dizer, Senhor, me ajuda, porque essa vizinha me perturba muito. Ela vai enxergar o outro como inimigo. E aí eu coloco isso como a minha visão acerca daquela situação e um monte de gente, 4.000 anos depois, vai dizer que isso é Deus falando. A gente é um pouco mais inteligente do que isso. Acho que dá para ter uma outra leitura. Tá, mas respondendo, pastor, sendo bem direto, o senhor acha que é possível uma pessoa boa? Aí nós estamos idealizando que para nós é bom, certo, né? Ou dentro de um espiritualidade preceito. É isso mesmo. Ou dentro de um preceito. Sim. Né? Mesmo sendo bom perante os nossos preceitos, né? Certo. O senhor acha que é necessário uma religião para se religar a Deus? Religião é um conjunto de crenças, é um conjunto de normas. E eu não enxergo ninguém sendo feito... como é que eu vou colocar isso? Eu não enxergo um Deus que é todo amor, criando um espaço para, de forma sádica, castigar pessoas pela eternidade, porque elas não concordaram com uma série de regras. Esse Deus, para mim, não precisaria de diabo. Uhum. Então, eu não enxergo a necessidade de uma afiliação a uma religião. Agora, eu enxergo a necessidade não para um processo de salvação, porque é muito difícil a gente falar sobre espiritualidade porque a nossa cabeça está no escapismo, está nesse escapismo. Eu vou para a religião porque eu tenho questões do ponto de vista de saúde física. Eu preciso escapar disso, eu preciso escapar de uma situação financeira, ou eu preciso escapar de uma questão existencial. E aí tem a ver com a eternidade. Jesus não veio resolver esse tipo de problemas. Não existe essas promessas em Cristo. Existe a promessa da descoberta da vida, da descoberta do significado da vida. E dentro dessa vida existe sim o desenvolvimento de uma espiritualidade que, ao meu ver, tem a ver com Jesus. É a sua forma mais completa, mas ao meu ver. Pastor, o senhor falou sobre a questão da Bíblia, Antigo Testamento, desse Deus bondoso. Falou também sobre um pouco de sadismo, né, de alguma interpretação da palavra. A Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, ela é literal. Aconteceu o dilúvio, Noé existiu, a coisa funcionou exatamente como está nas Escrituras,
ou é uma questão simbólica de interpretação? Agora o senhor responde já, porque a gente vai rapidinho para os comerciais, o tempo passou voando, então não sai daí, tá? Hoje a gente está aqui com o pastor Felipe, da congregação Sou Livre, num papo muito interessante. Se você perdeu um pedacinho do primeiro bloco, tá aqui nas redes sociais, se liga no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Se você quiser ouvir o áudio dessa entrevista e dar todas as outras anteriores, você pode curtir o nosso podcast, né, que é o Reconnecast. Você escuta o áudio de todas as nossas entrevistas, todos os nossos bate-papos. Não sai daí que o papo tá muito bom. Fica aí!